Fala, investidor, tudo bom com você? Hoje eu vou falar sobre as ações da WEG que reportaram resultado recentemente. Então, se você quer saber se vale a pena ou se não vale a pena investir em WEG, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo deixando a likezeira e se inscrevendo no canal para você não perder nenhum conteúdo novo. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 24/7. O mercado ele abriu agora há pouco, a cotação ainda não atualizou. Vamos ver aí como que o mercado vai reagir, né? Daqui a pouco deve atualizar aqui a cotação. No ano, a WEG está caindo aproximadamente 28% e nos últimos 12 meses uma queda de 18,5%. Deixa aqui nos comentários, você está comprado em WEG? Qual é a sua opinião aí sobre a empresa? Deixa nos comentários que eu estou de olho. A WEG é uma empresa que fabrica soluções para mover máquinas, controlar processos e gerar energia de forma eficiente e moderna. Ela está presente em vários setores da economia e é referência global em motores elétricos e automação industrial. Código de negociação da WEG é o WEG3, setor máquinas e equipamentos. Ela tem um free float, ou seja, o percentual das ações da empresa que estão disponíveis na bolsa de 35,4%, tem 100% de tag along em suas ações, ou seja, se tiver uma oferta para compra do controle da empresa, você tem o direito de vender junto com o dono pelo preço que foi feita a oferta, e tem 0,04% das ações em tesouraria. É um valor pequeno, né, mas é alguma coisinha. Falando aqui dos destaques financeiros, vamos logo ao que interessa. Vamos ver aqui esse resultado da WEG. Eu vou comparar o segundo trimestre de 2025, resultado mais atualizado, contra o mesmo período do ano passado, segundo trimestre de 2024. Repara que a receita saiu de 9,2 bilhões para 10,2 bilhões, um crescimento de 10%. Vale ressaltar aqui que isso é um ótimo crescimento, tendo em vista, eu vou mostrar daqui a pouco no vídeo, que a WEG é uma empresa que ela vem crescendo ano a ano. Então, quanto mais ela cresce, né, a gente está falando de uma receita de 9 bilhões em 3 meses, que é uma receita bem relevante. Então, ela conseguir crescer, né, 10% em cima disso, que é o que a gente chama de crescimento de duplo dígito, é um crescimento excelente, ainda mais tendo em vista que ela já vem crescendo durante um bom tempo. Dá para ver que também, né, que a receita da WEG, ela tem desses 10 bilhões, né, por exemplo, 4 bilhões aproximadamente mercado interno e 6 bilhões mercado externo, ou seja, ela é uma empresa, além de ser bem diversificada em operações, em produtos, ela também tem uma diversificação em dólar e reais, né? Ela tem uma boa parte, né, mais da metade da receita da empresa no momento é dolarizada, então o dólar mais alto acaba favorecendo essa receita que vem do mercado externo. É uma empresa que ela tem uma proteção ali, vamos dizer assim, ela se beneficia de um dólar mais alto. O EBITDA da empresa, vamos ver como ficou o EBITDA. O EBITDA saiu de 2,1 bilhões para 2,2, um crescimento de 6,5%. Então aqui ela não teve um crescimento tão alto assim, né? Não acompanhou tanto aqui a receita. Repara que a margem EBITDA saiu de 22,9 para 22,1. Ela perdeu um pouquinho de margem, mas ainda assim é uma excelente margem EBITDA. E o lucro líquido saiu de 1,4 para quase 1,6 bilhão, um crescimento de 10,4%. Então, mais uma vez aí a WEG vindo forte. Se a gente comparar contra o trimestre anterior, ficou flat a receita, né? Aumentou 1,3%. O EBITDA 4% e o lucro líquido 3%. Então ela conseguiu crescer também contra o trimestre anterior. Então, na minha opinião, mais um resultado muito bom aqui da WEG. Agora eu vou falar sobre os principais indicadores da WEG, lembrando sempre que não existe uma regra fixa, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Antes de abrir esses indicadores, eu tenho um recado para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimento. Se você está começando a investir agora, ou já investe tem um tempo, está sentindo que a sua carteira não está saindo do lugar, está sentindo que dá para fazer mais, mas às vezes você não tem tempo para se dedicar aos investimentos, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Nesse programa, eu vou fazer um diagnóstico completo da sua carteira e vou estruturar uma nova carteira totalmente personalizada. E a única coisa que você vai precisar fazer é poupar uma parte da sua renda para estar direcionando para nova carteira, para nova estratégia.
estratégia. Para participar, basta você clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então vamos lá, cotação do dia 23/7 de 2025, R$ 38,01, valor de mercado aproximadamente 159 bilhões, então ela já é uma empresa grande aqui na nossa bolsa, né? Empresas maiores, geralmente você não deve esperar uma mega ultra valorização em um curto período de tempo. Por exemplo, tem empresas small caps que às vezes em um ano ela valoriza 100, 200, 300%. A VEG pode acontecer uma valorização forte? Pode, mas não é algo que você pode ficar esperando tanto, pois afinal para ela dobrar de preço aqui, ela teria que valer mais de 300 bilhões. É algo que ela pode chegar sim, mas não costuma acontecer em curtos períodos de tempo, beleza? Ao passo que empresas menores geralmente têm algum tipo de vantagem competitiva, a VEG tem várias vantagens, né? Então são mais sólidas. Falando aqui da dívida líquida da empresa, está em menos 3 bilhões, isso quer dizer que ela tem mais dinheiro no caixa do que dívida. Ah, Daniel, então por que a VEG não pega esse dinheiro que está no caixa e quita logo essa dívida? Porque não necessariamente dívida é ruim para uma empresa. Uma dívida equilibrada gera alguns benefícios, gera benefícios fiscais, pois a empresa consegue pagar um imposto menor, né? Ela paga um imposto sobre uma base menor de lucro e aí consegue ser mais eficiente ali tributariamente, né? Reduzindo impostos, e também é uma forma dela conseguir crescer mais rápido, né? Sem ela depender somente do caixa. Ela pode tomar dívida, investir mais e crescer mais rápido. Então não necessariamente dívida é ruim. E falando de endividamento, a VEG você pode ficar muito tranquilo, pois é uma empresa muito sólida, né? Ela tem 3 bilhões sobrando no caixa caso ela quisesse quitar toda a dívida. Dividend yield de 2,1% é um dividendo um pouco baixo, tá? Às vezes o pessoal critica a VEG, poxa, paga só isso de dividendo, mas você tem que entender que a VEG ela é uma empresa que está um pouco mais voltada para crescimento. Eu vou te mostrar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, vou falar sobre lucro, vou falar sobre investimento, vou falar também sobre questão de preço. Então continua aqui comigo, mas em resumo, a VEG é um ativo que você deve investir mais olhando para o potencial de valorização, e esse crescimento desse dividendo também vai acontecendo com o passar do tempo. Então tem várias outras opções, né, pensando em dividendos e ações que pagam mais, mas a VEG é uma empresa que ela é um pouco mais cara sim, e ao mesmo tempo ela segura boa parte do seu lucro, por isso que esse dividend yield é um pouco mais baixo, beleza? Falando aqui da rentabilidade, o ROI, ela tem um ROI de 29%. O ROI, ele mede quanto de lucro a empresa está apresentando com o patrimônio que ela tem, com o capital que está sendo investido naquele negócio, capital do sócio. Então, quanto mais elevado esse indicador, melhor. 29% é um ROI excelente, tá? Geralmente, um ROI bom é na casa ali dos 10% para cima. Então, que ela já está batendo quase 30%. Esse é um dos motivos que vale muito a pena a empresa investir no próprio negócio. Em vez de ficar pagando dividendo, eles pegarem o lucro e investir mais na empresa para a empresa crescer mais, pois é um retorno muito alto, quase 30% de retorno sobre o investimento. Então é excelente esse ROI da VEG. Margem líquida de 16,5% é uma margem muito boa. Geralmente eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em margem. Quanto mais elevada, melhor a margem. Tanto a margem quanto o ROI são indicadores que é importante de você analisar também em uma série histórica, para você não olhar somente a foto de um período, né? Você ter um histórico para ver se normalmente as empresas têm margens altas, têm uma rentabilidade alta. Eu vou mostrar um pouco mais sobre isso também daqui a pouco, então continua aqui comigo. Indicador de preço, grande ponto aqui que eu sempre falo, né, sobre a VEG, ela está negociando um PL de aproximadamente 25 vezes no momento. Se a gente for falar desse indicador no preto no branco, até 15 vezes, principalmente para quem está pensando em dividendo, você pode pagar até 15. Acima de 15 vezes, você não vai conseguir um dividend yield muito alto, por exemplo. Eu não considero um múltiplo de preço nem caro nem barato 15 vezes. Quanto mais acima de 15, mais caras
as ações estão, quanto mais abaixo de 15, mais baratas as ações podem estar. Mas a gente não olha somente para o preço, né? A gente tem que analisar também a qualidade da empresa, a gente tem que analisar também a perspectiva de crescimento. Se é uma empresa que cresce em um ritmo mais alto, é o preço dividido por lucro. Se o lucro cresce rápido, justifica você pagar um múltiplo de preço acima de 15 vezes. Então isso é algo que você precisa considerar, tá? E eu vou falar um pouco mais também sobre isso aqui na conclusão do vídeo, então continua aqui comigo. Falando aqui do crescimento no lucro, né? Olha que coisa linda. Nesse gráfico mostra os últimos 10 anos da WEG. Repara que o lucro lá em 2015 rodava mais ou menos na casa de 1 bilhão, agora está mais ou menos na casa dos 6 bilhões. Olha, multiplicou o lucro por 6, crescendo quase que ano a ano. É uma máquina de crescimento, né? A WEG é a máquina de fazer dinheiro. E aí você consegue ver também essas barras em verde representam os dividendos. Então repara que, por exemplo, lá atrás ela estava pagando mais ou menos 500 milhões. E aí o lucro ele foi crescendo, ó, o lucro está crescendo, está batendo recorde. E repara que o dividendo também está crescendo. Então às vezes você está olhando só para o dividend yield, mas eu vou dar exemplo aqui o histórico de cotações. Olha só, vamos pôr que você comprou WEG por R$10, né? E na época ela pagou lá, sei lá, 20 centavos de dividendos. Aí vamos pôr que nos últimos 12 meses ela já pagou, sei lá, R$1,50. Se você pegar esse dividendo sobre o preço que você comprou, que a gente chama de yield on cost, às vezes vai dar mais de 10, 15% em rendimento frente ao preço que você pagou. Então você tem que entender aqui o seguinte, empresa boa que o lucro cresce, o dividendo ele também vai aumentar com o passar do tempo, e aí não adianta também você ficar olhando só o dividend yield, porque por mais que pareça que ela paga pouco dividendo, se você comprou ela e com o tempo o lucro foi aumentando e o dividendo que ela paga foi aumentando, que é o que aconteceu aqui, acaba que você também teve um ótimo retorno em dividendos. E esse aqui é o retorno, né, da WEG considerando valorização mais dividendos. Repara que 2013 para cá, olha, seria 3,50, né, o valor ajustado de cotação e dividendos, e hoje aqui na quase R$40, né? Então quem comprou multiplicou o capital aqui por mais de 10 vezes, né? Valorização mais dividendo foi um retorno sensacional. E um outro ponto que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte, poxa, se você é aquele cara que fica pensando em fazer trade, aí você vai lá, compra a WEG por R$3,50, na hora que ela bate, sei lá, R$4,50 você vendeu achando que ganhou dinheiro, olha o tanto de dinheiro que você teria deixado na mesa, né, se tivesse segurado as ações. Então o grande lucro, tem uma frase muito interessante de Charlie Munger, que é o sócio do Buffett, que ele fala que o grande lucro não está na compra ou na venda, mas sim na espera. Por isso que o investidor ele tem que exercitar aqui a paciência. Mas é claro que não é comprar e esquecer para lá não. É você comprar e acompanhar. Se a empresa é boa, se ela está melhorando, por que você vai ficar vendendo, né? Agora eu vou entrar no histórico dos resultados da WEG desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses e vou deixar aqui a minha opinião sincera sobre a empresa, o que você precisa considerar ao investir em WEG, se vale a pena ou se não vale a pena. Vamos lá. Bom, a receita saiu de 9,7 bilhões para 40,9 bilhões, batendo recorde, o EBITDA de 1,4 bilhão para 9 bilhões, batendo recorde, o lucro líquido de 1,1 bilhão para 6,4 bilhões, batendo recorde. Então repara o tanto que a empresa cresceu aqui nos últimos anos de forma consecutiva. O único ano que ela não conseguiu aumentar o lucro foi 2016. Isso aqui é algo muito difícil de fazer, ainda mais pegando um período de 10 anos, né, que aconteceu tanta coisa aqui no nosso Brasil, até pandemia ela passou e continuou rompendo forte. Então isso aqui já mostra, né, que é uma empresa muito fora da curva. E não satisfeita somente em aumentar, em vender mais, aumentar a sua receita, ela ficou mais eficiente. Repara a margem EBITDA que rodava próximo de 15%, atualmente está rodando na média de 22%, que eu falei que é importante você acompanhar a margem. Olha a margem líquida, que já era uma margem ok de 12%, agora está rodando mais próximo de 16%, 17%. Olha o ROI de 19%, 17%, agora rodando perto de 30%. Falando de caixa, ela tem 5,6 bilhões no caixa e 2,5 bilhões em dívida, então não tem o que falar sobre
demonstra isso. E um ponto muito interessante aqui sobre a VEG. Para o fluxo de caixa operacional, isso aqui não é algo que cresce linear, depende do momento da empresa, às vezes ela aumenta estoque, aumenta a conta a receber, etc. Mas dá para ver que até 2019 era, em média, uma geração de 1,4 bilhão de caixa. Se a gente pegar de 2021 a 2024, em média, ela gerou aqui 4 bilhões e meio. Então, aumentou muito a geração de caixa, sendo que ela não precisou aumentar tanto os seus investimentos. O CAPEX é quanto que ela investiu. Repare que o investimento aumentou também, mas gera muito caixa livre. Aqui, ó, dá para ver quanto que ela investiu do caixa que ela gera. Então, se a gente pegar aqui, olha, a média, né, nesses últimos anos, ela investiu 35% do caixa que ela gera. Ou seja, ela não precisa de muito investimento para ela conseguir crescer. Isso aqui é um sinal que a empresa que tem altas vantagens competitivas, o ROI, né, essa rentabilidade alta, possibilita ela conseguir fazer isso, né? Então, é uma empresa que consegue crescer sem demandar muito investimento, isso sobra caixa. Esse caixa que sobra, ela pode recomprar ações, ela pode quitar a dívida, ela pode pagar dividendos, ela pode investir mais. Então, isso tudo gera valor para os seus acionistas. Então, qual é a minha opinião aqui sobre a VEG? Para mim, é a melhor empresa da Bolsa Brasileira. Não tem nenhuma empresa com tamanha qualidade, com tantas vantagens competitivas. É um setor muito complexo de você entrar para concorrer com a VEG, demanda alto investimento. É uma empresa que já tem uma marca muito forte, tem ganho de escala, tem receita ali em dólar. Então, é uma empresa muito sólida, muito eficiente, muito bem gerida. O grande ponto que fica é preço. Poxa, Daniel, ela já não está esticada a 24 vezes lucro? Bom, pela qualidade que a VEG tem, nesse preço hoje de R$ 38,00, eu diria que está até barata, porque se você analisar o histórico da VEG, nos últimos anos, ela estava negociando algo próximo de 30, 33 vezes lucro. Hoje você estaria tendo a oportunidade de pagar algo próximo de 25 vezes lucro, que é abaixo da média que ela vem negociando nos últimos anos. Dificilmente, eu diria, só se tivesse algo acontecendo no mundo ou a empresa acontecesse um período muito turbulento para você conseguir comprar abaixo de 15 vezes. Então você tem que mirar algo assim mesmo, na casa dos 20, 25, já é um preço legal para comprar. Então eu vejo hoje a VEG em um excelente momento para quem está pensando, né, em um dividendo um pouco mais baixo agora e ainda está capturando valorização e um dividendo crescente com o passar do tempo, a empresa com muita qualidade, beleza? Então essa é a minha opinião sobre a VEG. Deixa aqui nos comentários se você tem VEG em carteira ou se tem algum outro ativo que você gostaria de ver no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.